Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é de paz, a paz esteja contigo. Para você que não é, eu desejo muito mais paz ainda para que você se torne alguém de paz, de amor, de esperança, de zelo e entendimento do Senhor. Amém? A gente sabe que existe muita pessoa ruim nesse mundo e nós vamos falar sobre isso hoje. Por isso que eu já entrei assim dando uma deixa sobre inveja, sobre pessoas que só nos cercam por causa de ficar olhando o que você está fazendo, para ficar te invejando, te odiando de longe. E é claro que nós estamos nessa caminhada exatamente para aprender a não nos tornarmos esse tipo de pessoa, para nos tornarmos pessoas melhores, pessoas cheias da presença, conectados com o Senhor, ligados na palavra dele, buscando a palavra dele e nos tornando uma nova criatura. Essa é a intenção desse devocional. Uma palavra ao encontro, um novo eu. Então que seja assim em mim, na minha e na sua vida. Bate aqui que você já chegou aí para caminharmos juntos? Então vamos lá? Vamos convidar o Espírito Santo? Senhor, na Tua presença entramos nessa hora, Tu que é Pai, Tu que é Criador, Tu que és Santo, Justo, Deus, Advogado, Protetor, Guia, Pastor. Senhor, que bom estar aqui, como é bom acordar na Tua presença, como é bom nos conectar com o Senhor. Que o Senhor direcione o nosso dia, que o Senhor direcione a nossa vida, que o Senhor direcione este devocional, eu consagro ele ao Senhor. Tudo aqui é para a Tua glória, para o Teu nome ser glorificado, para que pessoas se rendam à Tua graça, para que pessoas se cheguem ao Senhor. Pai, eu sei que não sou digna de estar aqui, mas a Tua misericórdia me levantou, me restaurou e tem transformado a minha vida. Então me coloco como instrumento em Tuas mãos, para que o Senhor faça conforme a Tua vontade e fale aquilo que deseja falar a mim e àqueles que vão estar acompanhando esse vídeo. Que o Senhor fique à vontade. Aqui o Senhor é bem-vindo e tem liberdade para falar o que for preciso para que a gente se corrija e seja salvo. Amém? É isso que precisamos ouvir. Palavras que nos direcionam à salvação e não somente aumentam nosso ego. Gente, nós vamos ler lá no capítulo 37 do livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis. Nós vamos ler apenas um versículo. Eu quero ler apenas um versículo, mas provocar você a fazer toda a leitura para entender o contexto. Amém? Versículo 28. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alçaram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Meu Deus, eu leio e releio a história de José e a cada história é um novo encontro. A cada leitura é um novo encontro, cada leitura é um novo encontro. E como a fé nos inspira a não desistir, e como a inveja mata pessoas, destrói relacionamentos, muda destinos, e assim, quando eu digo mudar destinos, é claro que tudo tinha um propósito na vida deste jovem. Mas o que eu quero dizer é que pessoas matam por inveja. Pessoas arruinam a vida de outros por inveja. Pessoas fazem coisas terríveis por inveja. É claro que, segundo a palavra de Deus, quando um santo do Senhor, alguém escolhido pelo Senhor, é assassinado, é morto, aquela pessoa fez um favor para o Senhor. E é interessante essa passagem, essa palavra que traz ânimo, porque muitas pessoas condenam a Deus e a pessoa que passou por certa situação e dizer merecia, era um pecador, olha só, passou por aquilo porque estava fingindo ser que não era, lá o castigo, foi castigado por Deus. Outros dizem aí, passou a vida inteira
na presença do Senhor, servindo a Deus, olha aí como morreu, olha o que aconteceu com ele, onde foi parar, que Deus é esse. Gente, existem tipos de pessoas para todo lado, pessoas para te criticar, então, pessoas para ter inveja dos seus sonhos, então, nós precisamos tomar muito cuidado com os sonhos que Deus nos revela. É por isso que eu tenho visto Deus guardando muito as promessas. Antes a gente via Deus visitando os homens da Bíblia, visitando os pais da fé e entregando promessas para ele. Quando a gente chega aqui em José, já uma geração à frente de Jacó, né, a geração de Jacó, José ele é visitado por Deus através de sonhos. Com Jacó também foi, mas Jacó teve outras experiências. Só que o sonho de José foi diferente do sonho de Jacó. No sonho de Jacó, Deus revela ali algo mais detalhado. Já o sonho de José, e eu te provoco aqui a fazer a leitura, senão você não vai entender nada do que eu estou falando, se você não conhece a história de José. Mas faça essa leitura para que você possa entender o devocional. E quando Deus entrega esse sonho para José, é um sonho embaraçado, é um sonho diferente, é um sonho estranho até, né? E entender o que é que Deus vai fazer é diferente. Talvez a gente se anima com o sonho que Deus nos entrega, mas a gente não faz ideia do que nós vamos ter que percorrer para chegar naquele sonho. E às vezes a gente conta para alguém e essa pessoa, ao invés de se alegrar, ela sente inveja. Essa pessoa, ao invés de te ajudar a conquistar aquilo, ela fica com inveja. E é claro que aquilo que Deus nos entrega é para a gente viver. Aquilo que Deus revela para nós vamos viver, e eu creio muito nisso. Deus não é Deus de revelar e entregar sonhos e se passar por mentiroso, porque Deus não mente. E tudo que Ele fala, tudo que Ele faz é exatamente para nos encorajar, para não nos deixar desistir. E esse jovem, ele foi maltratado pelos seus próprios irmãos. Eu só fiz a leitura de um versículo porque eu quero que você leia aí e entenda a história desse moço. 17 anos e é vendido como escravo depois de ter sido lançado dentro de uma cova para morrer no meio do deserto. Só que aí eles se arrependem daquela atitude e fazem coisa pior, o vende. Quando a gente fala vender por moedas de prata, a gente já se lembra logo de Judas, não é verdade? Judas vende a presença de Cristo, vende a intimidade de Cristo por 30 moedas de prata. Então, a gente vê como a maldade do homem, como a ganância das pessoas tem destruído pessoas. É claro que esses dois exemplos foram permissíveis pelo Senhor, fazia parte dos planos de Deus, mas Deus precisou usar homens de coração duro, homens de coração ruim, para poder executar esse projeto dele. E quando a gente ouve isso dá uma tristeza e ao mesmo tempo um gás para nós. Pessoas ao nosso redor, nossos parentes, pessoas dentro da nossa própria casa sentem inveja porque você está crescendo, porque você está prosperando, porque eles também queriam, mas não se posicionam, não buscam, não fazem nada para ter aquilo ali, fica com raiva de você, sente raiva de você, sente inveja. Isso entristece tanto o nosso coração, isso faz tanto mal para nós. Eu creio que Deus está falando com pessoas aqui que passam por situações assim. E no trabalho, às vezes tem lugares que até o próprio patrão tem ciúmes do funcionário, quando o funcionário sabe algo que o patrão talvez não saiba, ou que houve um destaque com o cliente, e aquilo ali gera inveja, gera raiva, e ao invés de se alegrar porque está crescendo a empresa junto, faz ficar triste, faz afastar a pessoa, querer isolar a pessoa, jogar no buraco como José foi jogado, para tentar apagar a luz. Só que quem tem luz, eu quero falar aqui com você, se você tem luz e essa luz vem do Senhor, não é algo forjado, não é algo passageiro, é uma luz verdadeiramente de uma lamparina que busca estar sempre com o azeite topado para não faltar.
essa lamparina nunca vai se apagar, ela vai se manter acesa, independente do lugar que te colocaram. Foi assim na vida desse jovem. E eu trago esse versículo aqui para nos dar um encorajamento. Independente do meio que você vive, independente do que você esteja vivendo hoje, se é perseguição, se é afronta, se é algo dentro de casa mesmo, de pessoas que não conseguem te ver crescer. Uma vez eu vivi uma situação que eu fiquei tão triste, onde uma esposa, ela estava com raiva do marido, porque o marido estava sendo promovido no trabalho. Ela olhou para mim e disse assim: eu tô com raiva, ele está se achando. Gente, a pessoa estava feliz porque estava sendo promovida. Como é que uma esposa não fica feliz porque o seu marido está sendo promovido? E olha que não é um trabalho onde havia prostituição, não, gente, era um trabalho simples. Uma pessoa que saiu do nada, estava crescendo, e a esposa sente inveja. É claro que hoje o casamento não existe mais, acabou o casamento, gente, não tem como continuar, quebra-se laços, relacionamento, a inveja destrói todo e qualquer ambiente. Então nós precisamos ser livres disso. A palavra de hoje nos faz nos questionar por que o homem é tão mau e eu sou como? O que eu sou? Que tipo de sentimento eu venero dentro de mim? Que tipo de sentimento eu rego, eu dou, como é que se diz? Substância, vitamina para que ele cresça? Que tipo de sentimento eu estou gerando dentro de mim em relação às pessoas que estão acima de mim, que estão melhores do que eu nesse momento, que estão bem posicionadas? E quando eu digo isso, eu não estou falando que eu sou nada, não, gente. Nós sabemos que existem degraus, existem profissões, existem casamentos, existem ministérios e existem pessoas em vários degraus. Sim, a gente precisa ter essa consciência, a gente precisa ter essa noção, mas isso não significa que você também não pode chegar lá, e isso não te faz o menor humilhado. Pelo contrário, isso tem que inflamar no seu coração o desejo não de tomar o lugar da pessoa, mas de estar caminhando junto com ela. É diferente esse tipo de sentimento, e é esse tipo de sentimento que Deus, Ele quer que a gente alimente em nós. O sentimento de que, olha, fulano está lá em cima, meu Deus, eu também posso, Pai, me ajuda a caminhar junto com aquela pessoa que está naquele andar. Você vai ver quanto é mais fácil subir até ali. Agora, quando você olha, fulano de tá ali, mas eu também vou chegar, eu vou chegar lá, ela vai ver, ele vai ver se é só ele que pode. É diferente o tipo de atitude, entende? É diferente o tipo de sentimento regado dentro de nós. E quando a gente vê os irmãos vendendo o próprio irmão por inveja de quê? Porque era o caçula que estava sendo mimado pelo pai. Gente, qual é o pai que não mima o caçula? Poxa, todos os filhos grandes, casados com suas esposas, já até com seus próprios filhos, aí ele nasce um pequenino, é claro que ele vai ser mimado. Poxa, você já teve o seu tempo, você já teve o seu momento. É claro que vai ter um pai que pareça puxa-saco de outro irmão, vai ter, sempre tem, toda família tem isso, mas isso não é razão pela qual você odeie ou queira sentir raiva e inveja do seu irmão. E aí eu quero trazer aqui, saindo do âmbito humano e colocando no celestial. Se Deus é nosso Pai, logo somos todos irmãos. E por que sentir inveja e ódio do meu irmão? Eu preciso amá-lo. Princípio e lei que Jesus nos ensina: amar ao próximo como a si mesmo, amar o nosso irmão, compartilhar da união e da paz, da comunhão. E quão bom é que os irmãos estejam unidos. Nós já fizemos um devocional sobre isso aqui. Quão bom é! As bênçãos do Senhor chegam sobre nós. E olha, a gente vai ver a história de José, uma história linda, de muito sofrimento, mas de muita fé também, e de muita resposta de Deus. Se existe uma promessa sobre a sua vida, independente das pessoas que estão ao seu redor, independente da circunstância que você esteja vivendo, não desista de confiar no Senhor.
caminhe na fé, vai fazendo aquilo que Deus te fez, no lugar que você foi colocado, faça da melhor forma, independente do cenário, entregue o seu melhor sempre e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu oro para que a sua casa seja restaurada, para que a sua saúde seja restaurada, para que você possa se levantar hoje como alguém que está convicto de que, independente da situação que você esteja hoje, você vai anular a inveja da sua vida. Você vai quebrar essa maldição no seu ser, seja de pessoas que transmitiram o sentimento de inveja, ou seja, você com esse sentimento dentro de você. Seja livre, seja alguém que vai estar sendo renovado hoje, seja alguém que vai estar sendo liberto hoje, seja alguém que está disposto a viver o extraordinário de Deus. Não sinta raiva dos invejosos, não sinta ódio dos invejosos, não sinta medo, apenas tenha precaução. Se cuide, fique vigilante, mantenha a sua oração em dia, a sua caminhada diária com o Senhor ativa, para que nenhum mal venha te alcançar, porque se o Senhor for o seu pastor, nada vai te faltar, inclusive a proteção. Ainda que eu caminhe no vale da sombra da morte, eu não temerei. Amém? Então guarde essa mensagem no seu coração, leia por completo para você saber o porquê que José foi vendido. Ele era uma pessoa ruim para ter sido vendido pelos irmãos? Ou o que aconteceu com ele lá no Egito? Meu Deus, o que fizeram com esse menino? Façam essa leitura, mas não somente por curiosidade de saber o que aconteceu com José, mas de saber o que o Senhor quer falar com você através da vida de José. Este devocional é apenas uma provocação para que você continue aí vidrado, querendo mais da presença de Deus. Amém? E se você sentiu-se encorajado a isso, envie essa mensagem para outra pessoa também. Eu creio que Deus hoje está levantando pessoas fortes e corajosas, independente da situação que se encontre, independente da afronta que esteja vivendo, independente do cenário que se encontre. Eu creio que hoje Deus está te levantando como um servo poderoso dele. Amém? Então faça isso, curta, compartilhe, dê seu like, me siga aí, não deixe de fazer a sua parte também. Amém? E eu te encontro aqui amanhã. Temos mais um encontro marcado com o Senhor para a nossa caminhada diária. Amém? Não falte, porque eu estarei aqui. Tchau, tchau.